E vou terminar com dois pequenos exemplos dos desafios, tentando apanhar também a visão do Robert Picard no fim do seu livro. Como todos saberão, há cerca de 4 anos foi com grande entusiasmo que em muitos países se acolheu o chamado jornalismo popular ou as contribuições das audiências para as redações. O Robert falou disso aqui. Curiosamente, na Holanda acaba de ser publicado um estudo que traduz que a existência desses contributos crescentes dos User-Generated Content, como também são conhecidos, para as redações, fez com que as redações não se libertassem de trabalho, que as redações não diminuíssem o número de pessoas que empregavam, ao contrário, essa contribuição, que aparentemente era uma contribuição genuinamente criativa, genuinamente plural e genuinamente diversa, se traduziu numa menor diversidade, num menor pluralismo e até, em alguns casos, em alguns possíveis atentados à liberdade de expressão e à liberdade de imprensa, porque o contributo dessas pessoas era igual. As pessoas mandavam muitos contributos sobre o mesmo acidente, sobre a mesma conferência, sobre a mesma visão. E como culturalmente e criativamente não encaravam esse seu contributo, senão como o seu contributo pessoal, ou seja, se olharmos para uma rede social apenas como um pequeno ponto dessa rede social, muitos jornais holandeses que tinham começado por despedir jornalistas, que tinham começado por transformar as suas redações em receptáculos e organizadores dessa informação, tiveram que reempregar pessoas para serem capazes de aproveitar esse fluxo informativo e, sobretudo, no campo da fotografia, tiveram que encontrar fotojornalistas com capacidades de descobrir se as imagens que tinham sido enviadas pelos ditos repórteres populares tinham ou não tinham sido modificadas, porque muitas pessoas, na sua boa vontade e interesse de contribuírem com qualquer coisa mais impressivo, chegavam a casa e, pura e simplesmente, aumentavam a quantidade do sangue, ou modificavam a posição do automóvel, ou punham o dedo no nariz da pessoa que estava a assistir à conferência, apenas porque era mais engraçado. O segundo exemplo desta preocupação tem a ver, novamente, da Holanda. De repente, a Holanda tornou-se um caso provavelmente interessante em relação a esta matéria e tem a ver, não temos tempo para isso, mas se pensarem um pouco, na Holanda desenvolvem-se todas as ideias que são contra-ideias e, portanto, há aqui muitos elementos que têm a ver com a capacidade criativa de desenvolver novas comunicações. Mas na Holanda começaram a chegar aos jornais pedidos de alterações de notícias. Ou seja, as pessoas foram objeto de uma notícia há 4 anos. Essa notícia está depositada na memória do jornal, ou na memória do Google, ou na memória de alguém que recebeu um serviço de clipping. Ao fim de 4 anos, verifica-se uma coisa. A notícia era verdadeira, os factos eram verdadeiros na altura em que a notícia foi escrita. Mas 4 anos depois, sobrevieram novos factos que, por qualquer razão, transformaram a objetividade daquela notícia. E começa a surgir um fluxo de pedidos nos jornais em que as pessoas não pedem direito de resposta, em que as pessoas não pedem direito de retificação, pedem pura e simplesmente que a notícia seja eliminada ou substituída. Em português, reescrita. Bom, este é outro dos desafios, e por isso eu falo em nova regulação. Isto é claramente uma matéria de regulação. Portanto, eu falo em nova regulação porque toda esta ideia de criatividade que o Robert Picard nos traz, como sendo um dos elementos fundamentais para o futuro
e para as novas organizações dos mídia são e só podem ser úteis se baseadas nestes 3 princípios que eu não me canso de repetir: a defesa da liberdade de imprensa, da diversidade e do pluralismo. De outra maneira, estaremos seguramente a falar de qualquer outra coisa que estes 2 exemplos finais que eu vos dei mostram claramente que não podem ser tratados de uma forma leve e de uma forma pouco responsável. Muito obrigado. Muito obrigado. Vou fazer uma intervenção final. Eu queria só acrescentar então 2 ou 3 tópicos para encerrarmos este painel. Tudo o que está a acontecer é relativamente recente e envolve aqui também um enorme aumento da capacidade de processamento de informação, o enorme aumento da produção de novo conhecimento e o enorme aumento da produção de novo conteúdo. Alguns números engraçados. Tudo isto está a ser possível porque há redes de comunicação e essas redes de comunicação nos próximos 10 anos pressupõe-se que tenham capacidades 10 ou 20 vezes superiores àquelas que hoje existem. Aquilo que hoje em dia é uma excentricidade na Coreia, no Japão, em alguns países nórdicos, 100 megabytes por segundo simétricos, vai ser provavelmente norma daqui a 10 anos, se não mesmo antes. Daqui a 10 anos, portanto, daqui a pouco tempo, e 10 anos é um mundo neste mundo, o Google não existia há 10 anos atrás, fez agora 10 anos, um computador pessoal de $1000, portanto, um computador acessível, vai ter a capacidade de processamento equivalente a um cérebro humano, segundo diz a Universidade de Carnegie Mellon. Mas daqui a 20 anos, a velocidade será equiparada ao grupo de pessoas que habita uma pequena vila. E daqui a 40 anos, o mesmo computador de $1000 será capaz de processar o equivalente à população mundial, portanto, 9 bilhões de pessoas. Portanto, previsões valem o que valem, mas são previsões que tem a chancela de algumas instituições universitárias credíveis, no caso da Universidade de Carnegie Mellon. Em termos de conhecimento que se produz, sabemos hoje 5% daquilo que vamos saber daqui a 50 anos. Ou, por outras palavras, daqui a 50 anos, 95% daquilo que vamos saber foi produzido no decurso desse tempo. E daqui a 5 anos apenas, portanto, em 2015, o Google terá indexado aproximadamente 775 bilhões de páginas de conteúdo. E esse conteúdo, daqui a 5 anos, terá sido equivalente a 92,5 milhões de livrarias do Congresso. E a livraria do Congresso é tido como uma expressão interessante para medir o conteúdo. E daqui a 10 anos, a pessoa, o habitante médio a nível mundial, vai, tanto cada um de nós, em termos médios, que significa que muitos de nós teremos muito mais capacidade, vamos manter 130 terabytes de informação pessoal. 1 terabyte são 1000 gigabytes.